Êxodo 23, verso 20 ao verso 23. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O profeta de Deus usou esta escritura para nos trazer a mensagem, uma libertação total. E é o que nós queremos falar nesta noite. Uma libertação total. Deus nos chamou para uma libertação total. Aprendemos que Israel saindo do Egito é tipo da igreja noiva saindo das denominações. Israel saindo do Egito, sob a liderança de um profeta, é tipo da igreja noiva, sob a liderança de um profeta, saindo das denominações, do sistema organizado dos homens. O profeta vai dizer na mensagem As Águias de Deus, no parágrafo 73, ele está dizendo ali: eu gosto de coisas livres. Eu gosto de coisas livres. Eu gosto de uma religião que te deixa livre. Parágrafo 73 da mensagem As Águias de Deus. E nós queremos falar sobre libertação, sobre liberdade. Como ser livre? Qual a receita para ser livre? Qual a receita para a libertação? Libertação total, porquanto o profeta disse que o Senhor Jesus, ele faz a obra completa. Ele não faz as coisas pela metade. Ele faz a obra completa. E quando ele fala, as coisas sucedem. Agora, o tempo das coisas sucederem é que fica em aberto. Ele falou para Abraão que o seu povo iria peregrinar, o povo iria ficar escravizado, seria subjugado, como aconteceu no Egito. E durou 430 anos. Depois que Deus falou com Abraão, muitos anos se passaram. Mas Deus não se esqueceu da sua promessa, porquanto ele cumpre sua palavra. E o profeta disse que a primeira decisão de Deus sempre será a mesma decisão, porquanto ele vê o fim desde o princípio. Ele não está aprendendo, Deus não está aprendendo, Deus não está numa evolução, ele é infinito. A Bíblia disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então, a palavra de Deus veio a cumprimento. Aquela promessa dele de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Ele então preparou um meio, um caminho. Ele preparou o seu homem, o seu profeta. Ele equipou o seu profeta, equipou o seu homem. E ele então operou uma libertação. Uma libertação completa. Agora, como ser livre? Porque nós podemos alcançar a libertação, mas depois nós podemos nos afastar da libertação. Depois nós podemos nos embaraçar com coisas e nos tornarmos presas das coisas que nos embaraçamos. Caminhos que entramos, nos tornamos presa do caminho. O profeta nos ensinou na mensagem uma libertação total. No parágrafo 46, no 45 ele está dizendo que a igreja é a minoria. A igreja do Senhor Jesus é uma minoria. Mas ela está vivendo sob os privilégios dados por Deus. Se nós somente soubermos que esta é a igreja do Deus vivo, que vivemos sob os privilégios de Deus, como Israel ali, depois de ter saído do Egito, viu a mão poderosa de Deus em Êxodo 14, o mar vermelho sendo aberto, o livramento de Deus, uma operação do sobrenatural. Eles estavam de fato encurralados, num lado montanha, do outro lado montanha, atrás o exército de Faraó inimigo, na frente o mar. E logo começou a murmuração, e o profeta de Deus, equipado, comissionado, ele disse: ficai quietos, não temais. Estes inimigos, os egípcios que vocês veem hoje, vamos ler, Êxodo 14, para citar exatamente. Ele disse, verso 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eles encontraram este obstáculo, mas parece que estavam querendo se afastar da libertação. Começaram logo a temer, a murmurar. A caminhada nem começou. A caminhada nem começou de fato, eles já estavam. Mas o profeta de Deus ali, posicionado, tomando o controle da situação por Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E isto sucedeu. Deus mandou maná, o alimento que vem do céu. Deus mandou carne, você vê isso em Êxodo 16. Faltou água, Deus mandou água.
E ele foi guerreando as guerras, porque Deus tinha um propósito de cumprir a sua palavra. Mas o profeta disse: parece que estamos todos vivendo mais ou menos no lado da derrota. Deus nos chamou para uma total libertação. Ele nos libertou. Em Gálatas 3, versículo 13, a Bíblia está dizendo ali: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele está dizendo: Cristo nos libertou. A Bíblia disse em Efésios capítulo 2, você pode ver ali pelo versículo 6, que Ele nos ressuscitou. E Ele nos colocou em lugares celestiais. Ele derramou as suas bênçãos sobre nós. Mas parece que estamos todos, é o profeta dizendo na mensagem, uma libertação total, parágrafo 46. Parece que estamos todos vivendo mais ou menos do lado da derrota. E as pessoas estão aparentemente se afastando da libertação. Na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, no parágrafo 100, o profeta de Deus está declarando ali que nós somos destinados a ganhar. Nós somos destinados a ganhar. Eu e você somos destinados a ganhar. Mas parece que estamos todos vivendo mais ou menos do lado da derrota. As pessoas estão aparentemente se afastando da libertação. Quando Ele nos prometeu, nos colocou em lugares celestiais. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, e ele era total e completamente um profeta, quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo que eles têm necessidade. Se Deus chama um homem para ser um pregador, ele coloca algo nele com que pregar. Se ele o chama para ser um professor, ele coloca algo nele com que lecionar. Se ele o chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente seu homem, e isto é simplesmente o que ele fez quando ele enviou Moisés ao Egito. Ele o levantou de certa maneira, e ele o educou de certa maneira, e ele o moldou, e o fez, e o formou. Depois que ele havia prometido a Abraão, centenas de anos antes, que ele libertaria o povo, ele mesmo tinha em mente que ele faria Moisés da mesma maneira que Moisés foi feito. Moisés era um profeta perfeito, quer dizer completo. E então, sendo um profeta perfeito, então exatamente como você e eu, parágrafo 49, uma libertação total. Se você é um cristão, Deus não faz ou não fez nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos. Mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. Isto é o que os faz da maneira que são. Deus não quer que sejam meio cristãos ou meio pregadores, comprometidos com o outro lado. Ele os quer completamente parados na brecha.
Agora Moisés, Deus o havia feito um profeta completo para uma libertação total. E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Esta é a razão que o fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus, ao ponto que Deus podia confiar nele. Então, ele abençoou de uma forma tal a Israel. Tudo que Deus falou, ele cumpriu sua promessa, cumpriu sua palavra. Faltou água, ele trouxe água, mandou pão, mandou carne, fez sombra com a coluna de nuvem. De noite trouxe a coluna de fogo. As suas roupas não estragaram, nem seus chinelos. Ele fez tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. Mas o povo foi se afastando da libertação total. Depois que eles se assentaram na terra, Josué estabeleceu o povo, que é tipo do Espírito Santo. Veja o livro de Juízes. Eles foram se afastando da libertação. Foram dando trabalho a Deus. Muitos de nós perdemos a visão da liberdade. Muitos de nós perdemos a visão da liberdade. É o que o profeta está dizendo na mensagem A Flecha do Livramento de Deus, parágrafo 17. Muitos de nós perdemos a visão da liberdade quando ouvimos vozes paralelas, a voz do médico. O médico decretou, não tem mais cura. É só ir para casa e esperar a hora da morte. E ele disse, eu acho que é a mesma coisa hoje, que muitos de nós perdemos a visão da liberdade. Estou pensando aqui está um garotinho assentado à minha frente, provavelmente com paralisia infantil, com seus bracinhos retorcidos. Eu olho para essa senhora aqui com uma bengala branca sentada na minha frente. Provavelmente uma mulher cega, um amável jovem deitado aqui em cima em uma pequena maca. E talvez muitos de vocês aí com câncer, problemas cardíacos, enfermidades que irão te matar. E você perde todo o conceito de liberdade assim que o médico diz que isso é incurável. Para nós não perdermos a visão de liberdade, nós precisamos ficar com a palavra, ficar com o que Deus diz, ficar com o que a mensagem ensina, manter-se no caminho, no centro da mensagem, no centro da palavra. O profeta vai dizer que para uma libertação total, como é que eu tenho a libertação total? Ele disse, nós precisamos nos render e confessar os nossos erros. Qualquer homem, qualquer mulher, para chegar a uma libertação total, o caminho é este. Ele está dizendo isso, no parágrafo 51. A mensagem, uma libertação total. Eu queria saber nesta manhã, ele disse, e eu digo nesta noite, eu queria saber, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente para Deus, até que Deus nos possa confiar o lugar em que Ele nos tem colocado.
eu gostaria de saber de mim mesmo se eu poderia estar tão rendido a Deus, ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim, e pudesse confiar no irmão Neville, pudesse confiar em nossa junta de administradores, nossa junta de diáconos, nossos membros de igreja, de nossa igreja. Todos nós temos um lugar e temos um dever. Eu queria saber se nós temos nos rendido completamente a Deus. Parágrafo 60, o irmão Brana vai dizendo. Ele vai falando, ele está nos dando a receita para uma libertação total. Para nós vivermos a vida cristã de forma livre. E podemos respirar a saúde de Deus. Amém. Amém. Jesus. Respirarmos a saúde de Deus. Amém. E tomarmos Deus em sua palavra. Que nós já estamos em lugares celestiais em Cristo. Amém. Foi Ele que nos colocou nesta posição. Amém. Estávamos no lixo, no monturo, no charco de lodo, mas Ele nos levantou. Amém. E nos colocou no alto. Amém. Em lugares altos. Amém. Para estarmos livres, respirando o ar puro de Deus. Lugares altos para respirarmos o ar puro de Deus. Amém. Nos tirou da poluição do pecado, da poluição deste mundo mau. Nos levantou. Ele nos quer vivos, sadios, cristãos sadios de Deus. Livres. Livres. Qual é a receita? Ele então conta aquela situação que ele passou. Ele mentiu. Ele mentiu e foi impedido de orar por um bebê. Ele mentiu e foi impedido de orar por um bebê. E não há outra saída para a libertação total, senão a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não há outra saída. Eu simplesmente tive que fazer aquilo, parágrafo 60. E eu sei que fiz erroneamente, eu menti, fiz minha esposa mentir. Eu creio que lhes disse isso, a respeito disso aqui na igreja. Isto foi há poucos dias. Há não muito tempo atrás, tem sido por cerca de 6 semanas atrás. Os advogados me agitaram tanto com aquelas investigações, até que eu dificilmente sabia onde estava. Eu tinha acabado de chegar do escritório em casa para jantar, e o telefone particular tocou e Meda foi atendê-lo. Ela colocou sua mão sobre o fone e disse: são aqueles advogados outra vez, é a pressão do dia, das coisas. Eu disse: eu não posso suportar outra tarde, minha cabeça está como se estivesse distante, estou perdendo minha mente, simplesmente me jogando para este, aquele outro lado. E eu disse: eu não posso suportar isso. Eu saltei e disse: diga a eles que não estou aqui. E corri para detrás da casa. Quando eu voltei, Meda é muito cuidadosa com estas coisas. Ela foi me encontrar na porta, quase chorando, e ela disse: Bill, foi aquilo uma coisa correta para ser feita? Você sabe como você está. Eu sei como estou.
Você aí no banco, eu aqui. Eu disse: claro, eu não estava aqui neste período. Eu sabia que Deus me teria condenado por isto. Eu disse: eu não estava aqui neste período. Ela disse: mas você estava aqui quando ele fez a chamada. Naquela tarde eu fui orar por um bebê doente, e antes de eu sair de casa, o telefone tocou outra vez, e o pequeno José correu, agora era o menininho. Um abismo chamando outro abismo. O telefone tocou outra vez, e o pequeno José correu e atendeu o telefone e disse: papai, o senhor quer que eu diga a eles que você não está aqui? Veja você como o pecado corrompe, que família seria finalmente? Que família seria finalmente? 1 João 3, verso 21, a Bíblia está dizendo ali: se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. Mas se nosso coração nos condena, como podemos ter confiança em Deus? Nós sabemos que desde que temos pecado que não está confessado, Ele nunca nos ouvirá. Ele nunca nos ouvirá. Ele nunca nos ouvirá. Ele nunca nos ouvirá se não confessarmos os nossos pecados. Ele disse: a igreja precisa destas coisas. E então eu comecei a orar por este bebê. E quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre ele, o Senhor me repreendeu e disse: você disse uma mentira. Você não está preparado para orar por este bebê. Eu virei para o homem e disse: Senhor, simplesmente espere aqui. Eu tenho algo para acertar. Eu telefonei para o advogado e fui até o escritório. Chamei-o e eu disse: olhe, Senhor, eu disse uma mentira. Eu fiz minha esposa mentir. Ela disse que eu não estava lá e eu corri para detrás e eu lhe confessei isto e lhe disse acerca disso. Ele veio e colocou sobre suas mãos sobre os meus ombros e ele disse: irmão Brana, eu sempre tive confiança em você. Porém, agora eu tenho mais do que nunca. Você é um homem que está desejando corrigir seus erros. Isto é uma receita para uma libertação total. É render-se à palavra. É se submeter a Deus. É confessar os erros. Não tem saída a não ser confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. É o que diz a Bíblia. Tiago capítulo 5. Versículo 16, eu creio que está escrito assim. E ele disse: eu comecei a orar por um bebê. E o Senhor simplesmente me condenou no meu coração, porque eu sabia que havia errado. Então no dia seguinte minha esposa disse: onde você vai? Onde você vai? Eu vou ao meu lugar secreto, à minha caverna. Eu vou buscar a libertação total. Glória! Eu vou buscar a minha libertação total. Amém. Eu já ajeitei a mecânica. Já pus a mecânica em ordem. Amém. Eu confessei o meu erro, a quem eu errei, para quem eu errei. Acertei a mecânica, agora eu vou atrás da dinâmica. Amém. Amém.
no lugar secreto, sem alarde, sem tumulto, no esconderijo do Altíssimo. Eu fui para a minha caverna acima de Charlestown, onde eu tenho ido por anos, e eu cheguei lá e orei todo aquele dia. Oh Deus, nunca me deixes fazer algo como aquilo outra vez. Perdoa-me, Senhor, pois quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre as pessoas enfermas para orar, eu estava condenado. Lá pelas 3 horas da tarde eu saí, e lá fora há uma grande rocha, e eu subi naquela rocha, e estava olhando para cima em direção ao leste, com minhas mãos levantadas, louvando ao Senhor, e estava simplesmente tão silencioso lá, e eu disse: Senhor, Senhor, se tu somente, certa vez tu passaste por Moisés, e ele disse que foi quando tu o tinhas na brecha da rocha, e parecia as costas de um homem. Eu disse: poderias tu fazer isso outra vez, Senhor? Deixe-me saber que estou perdoado. Deixe-me saber que estou perdoado. E eu disse: se tu me ajudares a vir à minha mente. Eu disse: Senhor, eu não sou muito forte mentalmente, porque não tenho nenhuma educação. Eu disse: eu estou tentando te servir, tu conheces o meu coração. Eu não devia ter feito aquilo, eu não quis fazer aquilo. Minha cabeça simplesmente sentia como se estivesse saindo, eu estava tão nervoso. Eu fiz isso em uma fração de segundo, quando Satanás me enganou. Eu disse: se tu tens me perdoado, Senhor, então permita que eu te veja. E Deus está sendo o meu juiz. Juntamente ao meu lado, em um pequeno lugar, os arbustos começaram a rodopiar com um vento. Isto veio diretamente ao lado da caverna onde eu estava e desceu através da floresta. Oh, irmão, uma paz que excede todo entendimento me varreu. E eu chorei, pranteei, gritei. Eu sei que meus pecados foram perdoados. Vem! Eu estava separado de Deus. Eu não podia ter a libertação para aquele bebê. E no dia seguinte, lá havia um homem de Chicago, o qual é um grande homem, um católico que converteu. As válvulas em seu coração estavam inchadas como um tubo interno inflado. E eles haviam tentado cortá-las por muito tempo. E eles iam, mas ele não os permitiu. Finalmente ele conseguiu uma entrevista. Essas entrevistas nós permanecemos exatamente com isso até encontrarmos o que está errado. E o homem não teve mais que lembrar até que o Espírito Santo voltou através de sua vida e mostrou algo que ele fez quando ele era ministrante auxiliar na Igreja Católica. Ele disse: esta é a verdade. Isto é justamente a verdade. Disse: você quer dizer que aquilo estava contra mim? Eu disse: esta é a única sombra que eu posso ver em sua vida. Sonda-me, ó Deus, e ver se há em mim algum caminho mau. Expurga-me dos meus pecados ocultos, Senhor. Voltou e contou ao médico e disse: correto, juntem as coisas agora, nós teremos a operação. O médico disse: nós inspecionaremos o velho relógio outra vez, o coração. E quando ele olhou lá dentro, ele disse: você não precisa ser operado. Amém. 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 Irmãos, Deus é Deus. Mas nós vamos nos afastando da libertação total. Vamos deixando coisinhas se alinharem em nosso coração. Vamos pensando que não tem problemas, que não é nada demais, mas é para Deus. Nós pensamos que pecado é só adultério,
e tropeçamos em casquinhas de banana, em coisinhas. Um homem não tropeça numa montanha em que ele vê. A montanha está ali na frente, ele está vendo. Ele tropeça na casca de banana que ele não vê. Deus quer nos dar uma libertação total. Amém. Você crê nisto? Amém. Se nossos corações nos condenam, parágrafo 77, nós queremos libertação total. Você quer? Eu desejo isto. Nós não queremos estar em uma meio igreja. Nós queremos estar numa igreja verdadeira ou em nenhuma igreja. Você quer isto? Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão algum, de maneira alguma. Isto é ser positivo. Isso é encarar as coisas de frente. Nós desejamos libertação total de nossos hábitos, dos nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos, por nossa negligência, seja o que for que tenhamos feito. Nós desejamos uma libertação total, para que então, quando as pessoas entrarem nesta igreja para receberem oração, que haja somente este pequeno grupo, assentados aqui, mas que estejam completamente nas mãos de Deus. E quando orarmos, então Deus ouvirá dos céus. Deus quer alguém que Ele possa segurar em sua mão. Alguém que Ele possa dizer: eu tenho confiança. Eu posso enviar este meu servo cansado ao Tabernáculo Brando em Jeffersonville, aqui em Cavaleiro. E há aquele grupo de pessoas que estão em um acordo, algo acontecerá. Amém. Você crê nisto? Amém. Deus nos chama para uma total libertação, para uma completa libertação. Uma libertação total. E a forma é render. A forma é render. Amém. A forma é confessar os erros. Amém. É não deixar se aninhar espíritos. Parágrafo 97 da mensagem à igreja e sua condição. O profeta disse, a igreja e sua condição, 97. Você não tem nenhum direito. Você é comprado por um preço. Esse foi o preço do precioso sangue do Filho de Deus. Você não tem nenhum direito legal. Ele disse, aleluia. O único direito que você tem é vir para a fonte transbordante com sangue que emana das veias de Emanuel. Quando os pecadores mergulham debaixo da torrente que dissolve toda a sua mancha de culpado. Sim, Senhor. Esse é o único direito que você tem. É uma renúncia da própria vontade para Deus. E então Deus faz a liderança daí por diante. Isso é o que faz o encontro. Isso é o que causa tantas coisas estranhas. O Espírito Santo se moverá para um lugar, o Espírito Santo dirá, isso não é correto. Pare o encontro. Mova-se adiante. Eu pararei isso também, irmão. Mova-se imediatamente adiante. Isto é correto. Porque você tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. E a única maneira de ser dirigido pelo Espírito de Deus é manter-se dócil, não conhecer muito. Oh, você pensa, eu conheço muito. Sim, você tem o seu cérebro todo trabalhando. Isso não pode nem mesmo trabalhar por si próprio. Você conhece todos os livros e todas as respostas, e todo o grego e todo o hebreu, e não tem nenhum lugar para a pomba descansar.
Oh, isso é correto, porém você conhece isso tudo. Então a pomba não pode lhe guiar, porque você conhece demais. O cordeiro não reclama conhecer nada. Ele tem que ter alguém mais para lhe guiar. Glória! Amém. Isso mesmo. Não conhece nada. Amém. A única coisa que sei é que Cristo Jesus morreu para me salvar. Amém? Amém? Ali, através da Califórnia, havia um rapaz vindo que tinha uma tabuleta na frente dele que dizia: eu sou um bobo por Cristo. E nas costas dizia: de quem você é bobo, correto? Torne-se um bobo para o mundo, para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque os filhos e as filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É assim que está escrito em Romanos 8, versículo 14, a Bíblia disse assim. Em Romanos 8, versículo 1, a Bíblia disse: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas após, segundo o Espírito. Não andam após o lobo, mas após a pomba. Amém? Esta é a mensagem do profeta de Deus para este tempo. E o profeta vai dizendo, voltando à mensagem, uma libertação total. Ele disse que a completa libertação está no sangue. Amém. Você crê nisto? Amém. Parágrafo 86. Amém. E aí está, quando a igreja deverá ser completamente liberta, quando tudo vier sob o sangue. Quando seus pecados vierem sob o sangue, quando o seu cigarro, quando os seus jogos, seus roubos, quando suas mentiras, quando tudo for trazido sob o sangue, então lá haverá uma libertação total. Se você enganou alguém, conserte isto. Você não pode trazer aquilo. Algo não lhe deixa fazer isto. Quando você mesmo estiver completamente, totalmente sob o sangue, aí haverá uma libertação total. Então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes. Quando tudo estiver sob o sangue, trazido de modo submisso ao reino de Deus, então lá haverá uma libertação total. Você crê nisto? Quando tudo estiver sob o sangue. Amém. A libertação completa está no sangue. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Há sangue no propiciatório. Aleluia. O sangue de Deus que nos mantém mais alvos do que a neve. Amém. O trono de misericórdia ainda está aberto para nós. Liberto da culpa. É o que desejamos salientar quanto a isto. Mensagem Perdão 35. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Amém. Amém. Não o distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa. Amém. Pelo poder do Calvário. Amém. Algo libertou, não há mais culpa. Amém. A Bíblia disse, Romanos 8, verso 1, ele repete aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é positivo. Não há mais culpa. Às vezes ficamos morrendo,
ficamos morrendo, nos apunhalando, quando há sangue no propiciatório, quando o trono de graça está aqui aberto. É só você ir no lugar secreto, pedir a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Quando Ele perdoa, não há mais culpa. E você sente isso no coração. Você sente isso na alma. Como o profeta disse, uma paz que excede a todo entendimento preenche o teu viver quando você é perdoado. Você crê nisso? Diga amém. Cristo faz e fez uma obra, uma libertação completa. É o que o profeta está dizendo no parágrafo 92. Nós já estamos chegando no final da mensagem, uma libertação total. Cristo fez uma libertação, uma obra completa. Todas as obras de Jesus foram completas. Tudo foi completo. Totalmente livre. Você é livre. Ele tirou totalmente a lepra do leproso. Ele libertou totalmente a mulher da perca de sangue através de uma hemorragia. Ele libertou totalmente o mundo do pecado, quando ele morreu no dia do pacto. Ele libertou totalmente de cada pecado. Ele libertou a igreja. Então não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Não há nenhuma necessidade de vivermos em um estado de fracasso, porque ele fracassou o diabo e tomou todos os principados e poderes e os subjugou sobre os seus pés. E eles não têm nenhum direito legal de te governarem. Satanás não tem direito sobre você. Você já é livre. Nós somos cristãos. Você crê nisto? Nós somos cristãos. Irmãos, repita isso. Eu sou de Deus. Repita isso. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Isso é 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus. Amém. Fale bem alto isto. Porque o diabo quer nos colocar para baixo. Mas Cristo quebrou os grilhões de Satanás. A Bíblia disse nos Salmos 126 que o laço quebrou-se e nós escapamos. Você crê nisto? Diga amém. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Nós não temos que ter o diabo para nos dar ordens. Cristo nos libertou numa libertação total. Nos libertou do mal, nos libertou do pecado, nos libertou dos hábitos, nos libertou do falar, nos libertou da infâmia, nos libertou de toda espécie de coisas obscenas. Ele nos libertou totalmente e nos colocou em suas mãos santas com uma completa e total libertação. Você crê nisto? Ele nos libertou de nossas enfermidades. Ele nos libertou da enfermidade, pois nós temos uma escritura para aquilo. Pois ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é nosso curador, você crê? Amém. Ele é nosso curador. Cristo já nos libertou. Cristo já nos resgatou. E a última citação, mensagem à flecha do livramento. Parágrafo 36, o profeta diz: quando você recebe o Espírito Santo, é aqui a coisa. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isso tira de você aquele seu velho temperamento. Ele coloca um vestido em você e faz de você uma dama.
Ele fará com que você pare de fumar, beber, mentir, roubar e tudo mais, irmão. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isso te separa. Ele te liberta das coisas do mundo. Amém? Ele faz com que você ame a Deus. Ele faz você ir à igreja. Ele faz com que você o adore. Ele faz com que você fale aos seus vizinhos a respeito disto. Ele faz com que você viva acima do pecado. Amém. Ele nos chama para uma total separação da iniquidade. Ele nos chama para uma total libertação e para nós gozarmos das suas bênçãos celestiais. Como ele disse aqui, não temos que viver em fracassos. Não temos que viver como pessoas sem privilégios. Ele nos deu os privilégios. As bênçãos de Deus estão a nosso favor. Se nos rendermos a Ele e confessarmos as nossas culpas, o sangue de Jesus Cristo, o cloro divino, desfaz toda a mancha de pecado. E nós podemos respirar a vida de Deus, o ar de Deus, em lugares celestiais. Vamos ficar de pé.